A origem do surfista prateado. Episódio de hoje: A origem do surfista prateado. O surfista prateado apareceu pela primeira vez em 1966, na edição 48 da revista Fantastic Four, a revista do Quarteto Fantástico nos Estados Unidos. Essa revista tinha na sua capa The Coming of Galactus, né? A chegada de Galactus. A gente não via o surfista na capa, né? Na capa aparecia o Vigil Atu, aquele, o personagem que é o apresentador da série O que Aconteceria Ser, e o Quarteto Fantástico abaixo dele ali, e uma multidão apavorada, né? Esperando, contemplando alguma coisa ameaçadora, né? Nem o Galactus também aparecia nessa capa, né? Ficava uma surpresa, né? Qual seria a aparência dele. Mas o surfista, sim, o surfista ele apareceu antes do Galactus. O surfista apareceu na história cruzando as estrelas na sua prancha, uma figura prateada, e ela já era nomeada como surfista prateado. O surfista prateado ele foi criado pelo Jack Kirby. O Stan Lee, na verdade, ele criou o Galactus, mas o Jack Kirby, quando ele devolveu a história ilustrada para o Stan Lee colocar as letras, né, os diálogos, o Stan Lee percebeu que tinha um negócio lá que ele não tinha colocado antes no roteiro, né, que era um cara voando numa prancha. E ele perguntou para o Jack Kirby o que era aquilo, né, e o Jack Kirby justificou que, bem, um ser tão poderoso quanto o Galactus tem que ter um arauto que anuncie sua chegada, né? E o Stan Lee se apaixonou por esse personagem, né? Tanto que nós vamos ver depois o que ele fez com ele. Bem, o surfista ele tem um maior destaque na edição 50 da revista Fantastic Four, né? Porque quando ele chega na Terra, ele logo é atacado pelo Coisa e ele não oferece reação, porque ele parece, na verdade, um pouco desanimado, porque acho que ele acha que vai ser mais um mundo consumido por Galactus, não tem muita coisa para fazer, ele já abriu caminho para o seu mestre, né? Sinalizou que ele chegou ao planeta, e aí ele foi golpeado pelo Coisa e não reagiu, né? Aí a namorada do Coisa, Alicia Masters, acabou acolhendo ele, e eles tiveram uma conversa ali, né? A Alicia acabou despertando no surfista alguma coisa que estava adormecida. E aí é uma surpresa, né? Aí, tanto que ele aparece na capa da revista, né? Porque ele acaba fazendo uma virada na história, né? Ele passa para o lado do Quarteto Fantástico e passa a atacar o seu mestre, o Galactus. Né? E no final, na verdade, com uma ajudinha do Vigia, né, o quarteto consegue derrotar Galactus, ou melhor, né, fazer Galactus desistir de devorar a Terra, a partir do momento em que o Tocha Humana consegue uma arma chamada Nulificador Total, que deixa o Galactus apavorado. E aí um acordo é feito, o Galactus ele promete não devorar, ir embora, não devorar a Terra, desde que o quarteto entregue o Nulificador Total. O Vigia diz que o quarteto pode confiar na palavra de Galactus, e aí se encerra. Né? Mas antes do Galactus deixar o planeta Terra, ele castiga o seu arauto rebelde, né? que o atacou, que tentou impedi-lo. Ele diz que o surfista não terá mais os seus poderes de espaço-tempo e que ele estará preso na Terra. Né? Ele não irá mais cruzar as galáxias. Então, o surfista prateado ele não pode mais sair da órbita da Terra. O Galactus ele cria uma espécie de barreira invisível que só funciona com o surfista. O surfista não consegue atravessar essa barreira e ele fica condenado então a uma prisão no planeta onde ele tentou ajudar os seus habitantes.
O surfista volta, ele aparece mais uma vez na revista do Quarteto Fantástico, a edição 57, ainda em 1966, quando ele é enganado pelo Doutor Destino. O Doutor Destino, ele chama o surfista, né, lá para Latvéria. Ele se faz passar por um governante bom que, né, quer o bem dos seus súditos e da humanidade, e começa a fazer uma farsa diante do surfista, mas tudo é um plano para roubar os poderes do surfista prateado. O Doutor Destino ele constrói uma máquina em que ele transfere para si o poder cósmico do surfista, o surfista fica indefeso, e o Doutor Destino se aposta da prancha do surfista e ele vai tentar, com esses seus poderes cósmicos, dominar o mundo. Né? Depois, o Quarteto Fantástico consegue derrotar o Doutor Destino, devolver os poderes para o surfista prateado. Então é uma grande decepção que o surfista tem com a humanidade ao ser enganado pelo Doutor Destino. Em 67, no ano seguinte, o surfista aparece novamente na revista Tales to Astonish, que é uma revista que, na edição 92, ela dividia histórias entre o Príncipe Submarino e o Incrível Hulk. Então, esses dois personagens dividiam essa revista. Né? Apesar de na capa o destaque ser para o Namor, o Incrível Hulk aparece, né, na história, e o surfista ele surge bem no finalzinho dessa revista. Ele aparece para enfrentar o Incrível Hulk. Então o surfista ele tem o seu primeiro encontro com o Hulk. E aí na edição seguinte, né, aí a história realmente ela se desenrola entre o Hulk e o surfista. Né, o surfista mostra que o Hulk não é páreo para ele, né, com toda a sua força. E na verdade o surfista ele tenta ajudar o Hulk. Ele descobre que há uma possibilidade de usar os seus poderes para reverter a transformação do Hulk e fazer o Dr. Banner viver como uma pessoa normal. Mas infelizmente o Hulk acaba acabando com a paciência do surfista prateado e ele desiste. Ele vai embora. Então foi uma oportunidade perdida aqui do Dr. Banner de se livrar da maldição do Hulk. Bem, aí, em 68, o surfista prateado ganha a sua própria revista. 2 anos depois de ser criado, ele ganha a sua própria revista, né, o Surfista Prateado, The Silver Surfer, né, com o subtítulo Sentinel of the Spaceways, né, o sentinela das estradas espaciais, dos caminhos espaciais, e uma história que vai contar a sua origem, quer dizer, de onde que ele veio, né? Ele apareceu na Terra, ao lado de galáxias, mas o que ele fazia antes disso, né? E aqui é o momento que o Stan Lee realmente se aposta do surfista. Né? O Jack Kirby criou o surfista, mas aqui o Stan Lee ele pega o surfista para ele, e aí ele vai dividir, né, o surfista, as histórias, né? O Stan Lee faz o roteiro, e o John Buscema, né, sobre o qual nós temos um outro vídeo. Se você quer saber sobre o John Buscema, procure aí John Buscema na nossa galeria de vídeos. Vai dar o aspecto, né, épico e musculoso ali para o surfista prateado, que era meio franzino, né, na concepção do Jack Kirby, e histórias que vão explorar a angústia dele na prisão em que a Terra se tornou para ele. Né? É um planeta que fazia parte da sua missão e de repente ele se encontra preso nesse planeta e incompreendido pelos habitantes, que para ele são bárbaros. Né? Bem, o Stan Lee, esse aqui é o Stan Lee nos anos 60, acredite se quiser, tá? Ele disse uma vez o seguinte, né, sobre o surfista prateado: talvez o surfista prateado chegue mais perto de ser o super-herói por excelência. A virtude de seu caráter, a pureza de sua alma e a nobreza de suas ações, juntamente com o altruísmo de seus motivos, são virtualmente sem paralelo, a menos que alguém retorne à raiz de toda a bondade, pois apenas talvez na própria Bíblia Sagrada tal moralidade exista. Então o Stan Lee ele se apaixonou ali pelo surfista, falando: nossa, esse personagem aqui ele é o altruísmo absoluto, assim, né? É o máximo do altruísmo, aquele que
ele dá a sua vida ali pelo outro, né? Que é o que ele começou a fazer, né, a mostrar isso na história do Quarteto Fantástico, em que ele sacrifica a sua posição de arauto de Galactus para salvar os terráqueos, né? Ele enfrenta o seu mestre ali, né? Apesar das consequências que isso tem. E aí o Stan Lee, ele vai usar, né, todo o seu talento de roteirista aqui para realmente mostrar o surfista como um herói bastante elevado, né, na sua moral. Bem, a história começa com o surfista lamentando, né, vai ao presente, né, o surfista após ser condenado por Galactus a sua prisão na Terra, né, o surfista está lamentando a sua condição, perguntando: quando meus olhos poderão vislumbrar novamente as maravilhas do cosmo? Quanto tempo ainda durará meu exílio para que eu possa pisar novamente o solo onde eu nasci? E aí é que ele vai lembrar do seu planeta, de onde é que ele veio, né? Ele vai lembrar do planeta Zenlaa, né, que é o planeta onde ele nasceu. E aí nós vemos quem que é o surfista, quem que o surfista prateado era antes. Ele era um jovem chamado Norrin Radd, né, que vivia num planeta onde a sociedade havia alcançado um progresso tecnológico tão grande que eles viviam em completa paz, sem problemas sociais, sem fome, sem guerras, sem conflitos. Ele fala que eles tinham atingido o Nirvana, né? Um Nirvana conquistado pelos seus ancestrais. Mas ele era um rapaz incomodado. Era um rapaz incomodado porque, na verdade, ele era meio enfadado com aquela situação. Porque, tipo, eles viviam num mundo onde não havia necessidade, né? Eles não precisavam lutar pelas coisas. Não havia desafios. Ele achava que aquelas coisas que eles tinham não eram deles, porque eles não haviam conquistado aquilo. E aí ele vivia frustrado, na verdade, né? Porque ele sonhava sobre as grandes aventuras do passado, da sua civilização, mas, na verdade, todo mundo ali parecia que estava feliz, né? Só ele que estava incomodado, né? Ele também foi questionando por que ele se aborrecia tanto, né? Por que ele não estava satisfeito. Nesse mundo Zenlaa, eles tinham inclusive, né, tecnologia para poder vislumbrar o passado, né? Como nós temos tecnologia hoje de realidade virtual, onde você consegue visitar lugares, né, virtualmente, eles já tinham aqui, né, no Zenlaa essa tecnologia, então ele conseguia ir numa câmara, né, colocava um capacete e ele viajava, né, virtualmente no tempo, visitava todos os períodos históricos da sua civilização. E ele sabia, né, que a sua civilização havia conquistado várias galáxias, construído um império, mas esse tempo de aventuras havia terminado, né? Ele havia acabado. Mas esse passado maravilhava ele, né? Bem, a história vai se alternando, né? Porque o surfista ele vai se lembrando e ao mesmo tempo ele vai viajando pela Terra. No momento ele acaba descobrindo as ruínas de uma cidade perdida, né? Uma civilização destruída. E aí ele faz um paralelo sobre o que aconteceu com aquela civilização, né, e outras, né? Ele fala que assim como na Terra, no universo, civilizações crescem, experimentam um momento de glória e mergulham na poeira outra vez, né? Então é o ciclo de ascensão, apogeu e queda das civilizações. E aí ele pergunta se esse será o destino final de tudo que tem vida, se tudo será destruído, tudo virará ruínas, né? Se será o fim do esforço, da esperança, né? E aí ele se lamenta de ter renunciado, né, ao seu passado, à sua civilização e ao amor da sua adorada Shalla-Bal. E aí nós descobrimos que o surfista tinha um amor, que é a Shalla-Bal, né? E aí ele se lembra dela, né? Shalla-Bal era a namorada do Norrin Radd. E aí ela ficava também ali, ela sentia que ele vivia incomodado, vivia ali, né, angustiado anteriormente, né, pela situação de não ter problemas, de não ter desafios, né? E aí ela falava, né, que parece que eu não consigo satisfazer, né, aquilo que te falta aqui, né? E ela falava, nossa, mas olha quanta coisa boa que a gente tem aqui, né? E aí é só precisa desejar. Inclusive eles tinham tecnologia de materialização, né, assim como tem impressora 3D que
atualmente a gente consegue, né, materializar algumas coisas, né? Eles tinham uma tecnologia em que eles conseguiam, precisavam de algum objeto, né? Eles, na verdade, só pensavam nele e conseguiam materializar. E ele achava que isso não era certo, assim, né? Porque era muito fácil. Então não valia a pena ser conseguido sem esforço. Ele queria alguma coisa que ele tivesse que se esforçar. E né, aqui nós vemos o exemplo da tecnologia, né, o cibernomaterializador. Né, quando eles falavam, precisa de uma nave. Aí eles tinham uma máquina que materializava a nave. Era só pensar sobre ela, né, imaginar na mente e projetava. Então você não tinha problemas de produção, né, nessa civilização. Ele também questionava, inclusive, a questão deles terem o parlamento no planeta, porque os sábios, na verdade, ficavam debatendo problemas, mas isso era, na verdade, só um pro forma, porque o planeta realmente era governado por computadores. Né? Usavam a inteligência artificial para tomar as decisões, então nem precisava de parlamento. Mas aí, né, aparece finalmente, né, aquilo que o Norrin Red esperava, né, um desafio, né, um alarme soa, né, e aí ele fala que é a primeira vez que esse alarme soa em um milênio, né, e aí um dos governantes da cidade ali fala que uma nave gigante penetrou na galáxia, dizem lá, e atravessou todas as defesas nucleares e que estava acontecendo uma invasão, né. Aí a Shalabauli fica desesperada, falando, não, né, nós tivemos pais durante eras, né? E aí a gente não sabe como combater, né? Não existe mais exército realmente, eles não sabem, não são guerreiros, né? E na verdade eles estão em uma situação frágil, né? Se um inimigo conseguir atravessar as defesas, eles não vão conseguir lutar, vão ser destruídos. Mas o Norrin fala, não, talvez isso seja necessário, né? Seja necessário um perigo para que a gente se lembre, né, para a gente volte a ser os homens que nossos antepassados foram. Aí os habitantes dizem lá, né, tentam usar os seus computadores, né, para dizer o que eles têm que fazer. Né? Então eles programam os computadores ali para ter algum tipo de resposta, indicar uma defesa, e os computadores indicam que eles têm que utilizar a arma suprema, né? Uma arma baseada em cobalto que eles dizem que pode destruir inclusive o próprio planeta, tal a sua força. Mas como eles não conseguiram derrotar a nave inimiga com nenhuma das outras armas, eles não têm escolha. Resolvem aceitar a sugestão dos computadores e usar essa arma suprema. O que acontece é que a arma suprema ela acaba realmente criando ondas de choque que devastam o planeta. Eles pensam que com aquilo eles conseguiram destruir o globo, que é a nave que está os atacando, mas porque se todo o planeta foi destruído com aquela onda de choque, né, talvez eles tenham conseguido destruir o invasor. Mas eles descobrem que não, que a nave ela conseguiu se transportar para a quarta dimensão e depois voltou, simplesmente. Né? Como se tivesse feito um passeio. Né? E aí eles ficam espantados, né? Pensando, mas quem que é esse ser que consegue, né, viajar tão facilmente entre dimensões? Né? E aí todos entram em depressão e acham que agora eles estão à mercê desse inimigo, que agora vão ter que esperar a chegada dele, que eles não têm o que fazer. Né? E aí a população entra em desespero, entra em pânico, começa a gritar, a correr, né? Não sabendo o que fazer. Nessa hora o Norrin ele resolve tomar uma atitude e falar que ele vai tentar resolver o problema. Né? A Shalabaw fica desesperada aí, né? Mas ele fala que não, ele tem uma herança, né, do passado, de seus antepassados que eram guerreiros, que eram fortes, que agora ele vai honrar. E ele chega para um dos sábios, dizem lá, um dos cientistas, e ele quer que ele o ajude a enfrentar esse inimigo. Ele precisa de uma nave espacial. E o cientista acaba concordando em ajudar o Norrin, porque vê que ele realmente é um rapaz corajoso e que ele está disposto a fazer isso. Ele usa uma dos materializadores que ainda está funcionando para criar a nave, e o Norrin Red ele vai
ao caminho desse invasor, ao caminho da nave invasora. Ele tenta estabelecer um contato primeiro, mas a nave não responde, e ele é sugado para o interior daquele imenso globo. E aí, no interior do globo, ele se depara pela primeira vez com Galactus, né? O devorador de mundos, sobre o qual nós temos um outro vídeo específico explicando quem é Galactus e de onde ele veio. Se você quiser saber, você assiste lá. Bem, o Galactus ele é aquele cara que fala de si mesmo na terceira pessoa. Né? O Galactus fala: levante-se, anão, e encare a majestade monumental de Galactus. Eu sei o que pretende, mas é inútil. Você não poderá impedir que seu planeta seja destruído. Eu preciso consumir Zenlá para absorver sua energia, sem a qual não posso sobreviver. Então o Galactus já fala: eu já sei o que você vai fazer aqui, mas não adianta, tá? Seu planeta já era, entendeu? E eu preciso comer. Eu preciso da energia do seu planeta para sobreviver, tá? Então é isso, já era, acabou, tá? E o Neuenhardt fala: não, você não pode fazer isso, você vai matar milhões de pessoas, né? E o Galactus diz que, eu não quero machucar ninguém, tá? Mas ele fala: mas e você? Se a sua vida dependesse de pisar no formigueiro, você hesitaria? Né? Então ele faz uma comparação, né? Você não se importa de pisar as formigas, né? E eu também não. Para mim vocês são formigas, né? É isso que é. E aí o Norrin fala: mas por que você não vai consumir planetas onde não tem vida, né, inteligente? E o Galactus fala: não tenho tempo para procurar esses mundos, né? Se eu tivesse um arauto, né, para vasculhar o universo, aí até que essas vidas poderiam ser poupadas, né? Mas chega de conversa, né? Minha fome está aumentando, eu tenho que comer aqui. E aí o Norrin faz uma proposta, né? Que o Galactus mencionou isso. Peraí. Né? Você falou que o problema então é que você não tem um arauto, né? Então o Norrin fala: você quer um arauto? Então me deixa seu arauto. Eu vou atrás de planetas para você. Planetas que não têm vida, né? Se você poupar o meu povo, o meu planeta, eu me torno seu arauto. E aí o Galactus fala: olha, considera o que você está dizendo aí. Se você aceitar ser o meu arauto, você vai ser para sempre. Esse emprego aqui, é pro resto da vida, entendeu? E não tem férias, né? Não tem 13º, não tem nenhum tipo de benefício, entendeu? Você é meu para sempre. E aí o Norrin fala: não, eu aceito meu destino. Se for para salvar meu mundo, né, o que eu nasci, se você poupar, então eu vou estar às suas ordens. Então o Galactus fala: então você decidiu, né, seu destino está traçado. O Galactus usa seus poderes para transformar o Norrin Red, porque ele precisa de um arauto que possa cruzar as galáxias e procurar por mundos por ele e, se necessário, ter que enfrentar inimigos que fiquem em seu caminho. Então ele usa os seus poderes agora para transformar o Norrin Red em outro ser. Ele transforma ele em um ser poderoso, né, com uma pele impenetrável, capaz de sobreviver no vácuo do espaço, e que agora ele está imbuído do poder cósmico, né? E assim nasce o surfista prateado, né? Galactus dá o nome para ele. Galactus fala que ele precisa, para poder viajar no cosmos, né, de um veículo, e aí que ele faz a prancha voadora, né? Uma prancha que obedece ao comando do surfista. O surfista controla ela com um pensamento, né? Ela, além de voar, né, se ele cair da prancha, é só ele chamar ela que ela volta. Para qualquer lugar que ele esteja, a prancha obedece ao seu comando, né? E aí ele fala: agora vai e encontra o mundo para eu poder saciar minha fome. E o surfista sai da nave, só que ele vai se despedir antes disso, né? Ele retorna a Zenlá e vai falar com a Shalabal, né? Ele fala que ele conseguiu salvar o planeta, mas isso teve um preço, né? E aí a Shala vê que ele está ali falando como uma despedida, né? Ele fala que ele tem que partir, que esse foi o preço, né, para salvar o seu planeta. E a Shala fala: não, né? Pede para ir junto com ele. E aí o Norrin fala: não, né? Aonde quer que eu vá, eu tenho que ir sozinho, né? Porque ele, na verdade, assim, né? Primeiro que ela não tem os poderes, né? Mesmo, né? Ele teria que pedir para Galactus transformar a Shala também, né, num ser igual a ele, né?
Mas aí ele condenaria ela a uma vida, né, de peregrinação no espaço, né? Então ele resolve deixá-la viver a sua vida, prosseguir sem ele. E aí ele começa a recordar, né, de que ele, apesar da decisão que ele tomou, ele vivia com saudade, pensando na Xalabal, né? Em todas as estrelas ele via ela, né? Mas aí com o tempo ele foi esquecendo, né? Ele no começo, ele é fiel ao seu juramento, ele tentava levar o Galactus a planeta sem vida. Então sempre que ele encontrava um planeta com vida, ele deixava aquele lugar, mas a sua consciência foi se cauterizando com o tempo, né? Foi por isso que ele acabou chegando na Terra, um planeta com vida, esquecendo de quem ele era, né? Isso aconteceu, né, na edição do Fantastic Four número 49, né? É que o Surfista Prateado, né, ele já havia chegado na Terra, ele está agora no apartamento da Alicia Masters, né, e ele já esqueceu quem ele era, esqueceu de onde ele veio, esqueceu da Xalabal, esqueceu da sua intenção inicial de levar Galactus para mundos desabitados, né? Ele já não se importava mais com isso. E aí é a Alicia que desperta o Norrin Red de dentro, né, daquele corpo do surfista prateado, né? Porque ele é um ser que nesse momento já não tem mais sentimentos, né? Ele fala que é só a destruição é só uma palavra, né? Nós simplesmente mudamos coisas, mudamos elementos de energia, energia sustenta Galactus, é só o que importa. E a Alicia fala, não, né? Nós importamos, tudo que é vivo importa, todo pássaro, todo animal, todo mundo, né? E aí ele fala, né? Nossa, nós vivemos, nós respiramos, sinta, né? Você não pode ver? Ele pergunta para o surfista, você é tão cego quanto eu? Né? E aí as palavras da Alicia tocam o surfista, né? Ele fala que ele nunca tinha escutado palavras, sentido tanta coragem, né? Ou conhecido sentimentos assim, né? Parecia uma nova emoção. E aí ele desperta, né? Ele começa a lembrar de quem ele é, ou de quem ele foi, né? E aí a Alice ela pede a ajuda do surfista, né? Pede porque só ele, né, pode enfrentar, ajudar, né, a salvar o planeta. E ele pergunta, eu vou desafiar Galactus, né? Aí ela fala, você, né, vai deixar o mundo ser destruído, você vai ficar parado de pé vendo tudo acabar? Aí ela pensa, será que eu estou errado? Eu pensei que você tinha compaixão, né? Aí ele fala, talvez você não estivesse totalmente errada, né? E essa hora então que o surfista, né, ele volta então, né, ele resgata, né, aquele rapaz que sacrificou pelo seu mundo, né, e ele decide então enfrentar o seu mestre. E ele fala, né, eu tenho encontrado alguma coisa importante, alguma coisa que importa proteger, né? Nem que isso signifique que eu tenha que lutar contra o meu mestre. Ele fala, o Galactus ele é o poder e eu sou seu arauto. Mas nós ambos somos viajantes do cosmos, né? O meu próprio poder nunca tem sido testado completamente antes. E aí ele vai enfrentar o Galactus, né? E aí nós chegamos na parte em que ele se recorda então do Galactus deixando a Terra e o castigando a ficar preso na Terra, né? A nunca mais percorrer as estrelas, nem para servir Galactus, nem para retornar para a sua amada Xalabal. E aí termina, né, então a história em que o surfista se recorda da sua origem, né, e ele, né, fala essas palavras, né, claro, palavras criadas por Stan Lee, né, assim aqui eu me encontro, perdido e isolado num mundo hostil, eu que sondei o infinito, estou exilado nesta esfera solitária, mas o tempo é longo e a sorte caprichosa. Dia virá em que as portas da liberdade se abrirão novamente e o surfista prateado cruzará o espaço outra vez. Será que o surfista vai se libertar da sua prisão? Bem, se você quiser saber, aproveita para curtir, se inscrever no canal e fazer comentários. É isso aí.